Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos desbravar o caderno 37, cujo tema central é Pacto Antenupcial, Regimes de Bens e Alimentos. E, bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. A nossa missão hoje, definitivamente não é só ler a lei cerca, né? Com certeza não. A ideia é entender a inteligência por trás do direito de família, sabe? Aquela inteligência necessária para gabaritar as provas mais casca-grossas da FGV e, claro, para aplicar na prática notarial e registral. Exatamente. E olha, esse material do professor Lessa é tipo um verdadeiro mapa do tesouro para quem está acompanhando a gente. Porque não adianta só saber o básico hoje em dia. Ah, perfeito. A genialidade desse caderno específico está em conectar aquela teoria clássica, mais antiga, com as viradas jurisprudenciais bem recentes do STF e do STJ. Isso é absolutamente essencial para candidatos de alto nível. Total. Então, para começar do princípio de tudo, né? Antes daquele famoso sim no altar, o que acontece ali no balcão do cartório? Vamos empacotar isso. Vamos lá. O professor Lessa estrutura isso muito bem usando a chamada escada pontiana. É uma forma fantástica de visualizar o pacto antenupcial. Aquela teoria clássica do Pontes de Miranda, certo? A famosa Santíssima Trindade do negócio jurídico. Isso, a própria. E ela tem 3 degraus. O primeiro é o plano de existência e validade. A lei exige, de forma implacável, a escritura pública. Tá, mas e se o casal, sei lá, for num advogado, fizer um contrato particular super detalhado e reconhecer firma? Eles acham que estão protegidos, né? Nossa, muita gente acha. Mas a sanção para isso não é uma multinha, é a nulidade absoluta. Tipo, o documento não vale nada, é como se nunca tivesse existido. Caramba, então a escritura pública é inegociável. É o passaporte de entrada. Mas e o segundo degrau? O segundo degrau é a eficácia. Ou, mais especificamente, a eficácia interna. É o seguinte, o pacto antinupcial está sujeito a uma condição suspensiva. Ou seja, depende de algo acontecer para valer. Exato, depende do casamento. Se o casal faz o pacto, mas acaba brigando e não casa, o documento é válido, mas ele é ineficaz, ele fica meio que congelado, sabe? Faz todo sentido. Mas aí a gente entra num ponto crítico que é a oponibilidade contra terceiros, tipo eficácia externa. É o terceiro e último degrau, e é aqui que a FGV adora pegar o pessoal. Para valer contra terceiros, tipo um banco cobrando uma dívida de um dos cônjuges, precisa do registro no registro de imóveis. Ah, no famoso livro 3, né? Isso mesmo, no livro 3 do domicílio dos cônjuges. Se não registrar lá, o pacto vale entre o casal, mas o banco credor pode ignorar o acordo e executar a dívida como se não houvesse separação de bens. Nossa, um detalhe que pode custar milhões na prática. Mas, mudando um pouco de foco dentro do pacto, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, ao meu ver. O que você quer dizer? As chamadas cláusulas existenciais. Porque a gente pensa em pacto antenupcial só para dinheiro e imóvel. Mas, tipo, dá para colocar multa por traição ou regra de uso de rede social no documento? Olha, dá sim. E o enunciado 635 da Jornada de Direito Civil apoia exatamente isso. O casal tem autonomia para reger essas questões de convivência. Caramba, sério? Então, Bom. qualquer regra. Ah, não qualquer regra, né? O limite sempre é a dignidade da pessoa humana. Você não pode colocar uma cláusula proibindo o outro de trabalhar ou de professar a religião dele. Mas uma multa por infidelidade? Perfeitamente válido. Muito interessante. É a autonomia ganhando força. E falando em autonomia, a gente tem a escolha dos regimes de bens. A comunhão parcial é a regra supletiva. Se ficar em silêncio, é ela que vale. A mutabilidade dos regimes hoje em dia é aceita, inclusive com efeitos ex nunc, dali para frente, segundo o STJ. Certo. Mas eu quero jogar uma provocação aqui. Se a comunhão universal mistura tudo de vez e a parcial protege o que veio de antes, por que alguém escolheria aquele nome complicado, a participação final nos aquestos? Ah, esse é o pulo do gato. E o fichamento do professor Lessa destaca isso com maestria. Parece um regime chato e contábil, mas ele guarda o que o material chama de exceção de ouro. Autoriza alienar imóveis particulares sem a outorga uxória,
ou seja, sem a assinatura do cônjuge. Está lá no artigo 1656 do Código Civil. Espera. Então a pessoa pode simplesmente vender um imóvel dela sem o marido ou a esposa assinar junto? Pode, mas desde que isso esteja pactuado expressamente no pacto antenupcial. Imagina um casal de investidores imobiliários. Eles precisam de agilidade para vender. Com essa cláusula, eles negociam imóveis como se fossem solteiros. Nossa, isso é um escudo de agilidade comercial fortíssimo. É muita autonomia. Total. E aí, no fim, no divórcio, eles apuram os lucros, que são os aquestos, e dividem. Mas durante o casamento, a liberdade é gigantesca. Bom, até aqui a gente falou muito sobre autonomia e escolha, né? Mas e quando o Estado tenta tirar essa caneta da mão das pessoas simplesmente por causa da idade? Isso nos leva a um tema crucial do caderno. O tema 1236 do STF. Esse é o ponto onde o direito de família teve uma das suas maiores revoluções recentes. Exato. Imagina o cenário. O idoso de 75 anos, CEO de empresa, quer casar. A lei seca, lá no artigo 1641, inciso 2º, impõe a separação obrigatória de bens. Tipo, o Estado pressupõe que o idoso não sabe gerir a própria vida. Era exatamente esse o absurdo. O que é fascinante aqui é como o STF desconstruiu essa lógica etarista. O Supremo disse que impor o regime de forma absoluta fere a dignidade da pessoa humana. Então a regra caiu. Acabou a separação obrigatória. Não acabou. Ela mudou de natureza. Ela deixou de ser absoluta e impositiva e passou a ser supletiva. Como assim na prática? Na prática, se o idoso de mais de 70 anos chegar no balcão e ficar em silêncio, a lei impõe a separação de bens. Mas, se ele quiser exercer a autonomia dele, ele pode. Ah, então ele pode fazer uma escritura pública e escolher a comunhão parcial, por exemplo. Perfeitamente, ele afasta a regra da separação, lavrando o pacto. A escolha voltou para o cidadão idoso. Isso é gigante. Mas me tira uma dúvida que sempre aparece nas provas. Na separação obrigatória tradicional, tinha aquela súmula 377 do STF que mandava dividir o que foi comprado com esforço comum, os aquestos, né? Isso, a súmula meio que misturava os bens durante o casamento, que irritava muita gente que queria separar tudo mesmo. Pois é, e dá para blindar isso de vez hoje em dia. Dá sim. A tese 2 do material do professor Lessa é claríssima sobre isso. É plenamente válido criar um pacto antenupcial instituindo a incomunicabilidade absoluta dos aquestos. E proteger 100% o patrimônio para os herdeiros do primeiro casamento, por exemplo. Exatamente, o STJ validou isso. A autonomia privada entra para garantir que o patrimônio fique totalmente isolado se for essa vontade expressa. Que engenharia jurídica brilhante! Agora, fazendo um gancho temático com a terceira idade, vamos mudar de bens luxuosos para uma questão de sobrevivência pura e simples. Alimentos. Tema pesadíssimo, mas essencial. Demais. A regra geral do Código Civil, quando alguém precisa de pensão e tem vários filhos, é que a dívida é divisível e proporcional, né? Forma aquele litisconsórcio. Isso. Em regra, você tem que processar todos os filhos e o juiz divide a conta conforme a possibilidade de cada um. Mas aí tem um pulo do gato do Estatuto do Idoso que está no fichamento premium do caderno e que derruba muito candidato. Nossa, derruba mesmo. A FGV ama cobrar isso. Para o idoso, os alimentos são solidários. Solidários, o que isso muda no processo? Muda tudo. A fome do idoso não pode esperar um processo complexo, com citação de 4, 5 filhos. Com a solidariedade, o idoso pode processar apenas o filho mais rico e cobrar 100% da pensão só dele. Caramba! E o filho que pagou que lute depois? Exato, o filho que pague tudo e depois cobre os irmãos numa ação de regresso. O idoso fica fora dessa briga. A prioridade absoluta é garantir que ele tenha o que comer imediatamente. Fascinante. E, falando no que a banca ama cobrar, acho que é a hora perfeita para a gente abrir aquele mapa de armadilhas da FGV, detalhado no bloco 2 e nos blocos 4 e 5 do caderno. Vamos fazer um bate-bola rápido. Vamos lá. Jogo rápido de perguntas e respostas analíticas. Pode mandar. Situação 1. Imóvel do Minha Casa Minha Vida no regime de comunhão parcial. O governo deu o imóvel, mas só está no nome da esposa. O casal vai divorciar. Esse imóvel entra na partilha?
Entra sim. O STJ já pacificou esse tema. Mas doação na comunhão parcial não era para ser bem particular? A regra geral diz que sim, mas aqui tem uma exceção social. Sendo um programa habitacional do governo, o Estado doa focando na renda da família e na proteção do núcleo familiar. Então o bem se comunica na partilha sim, excepcionando a regra geral das doações. Sensacional. Situação 2. Divórcio extrajudicial sem fronteiras, baseado naquela resolução 571 de 2024 do CNJ. A pessoa mora no Rio, mas achou um cartório no Amazonas mais rápido e quer fazer o divórcio por videoconferência lá. Pode isso? De competência territorial do Código de Processo Civil para os atos notariais consensuais. Então, liberdade total na era digital. Total, escolhe o cartório que atender melhor. Ok, situação 3, e essa dá briga nas famílias. Aval ou fiança sem outorga uxória. O marido foi lá e foi fiador do parceiro de negócios, mas a esposa não assinou. Eles são casados na comunhão parcial. E aí? E aí que o ato é anulável, mas tem um prazo, tá? Qual é o prazo? A esposa pode pedir anulação em até 2 anos após o fim da sociedade conjugal. Fica a dica para o pessoal que está anotando. Boa! E aproveitando o divórcio, como fica a previdência privada, o dinheiro investido lá? Divide ou não divide? Depende da natureza do plano. O STJ separou isso muito bem. Como assim? Plano aberto, tipo o VGBL, que você faz no banco comercial, o tribunal entende como investimento, então divide na partilha. E o quichado? O plano fechado, que é aquele fundo de pensão restrito aos funcionários de uma empresa, não divide. Ele tem um caráter alimentar e personalíssimo, focado na aposentadoria daquela pessoa específica. Nossa, o detalhe da nomenclatura muda milhões de reais de mãos. Impressionante. E, para fechar essa nossa rodada de pegadinhas, vamos falar daquela execução implacável de alimentos. A mãe está cobrando o pai devedor, ela pode pedir a prisão dele e já mandar penhorar os bens no mesmo processo. Sim, pode. E isso é recente, viu? Recurso especial 1930.593 do STJ. Antigamente, os juízes mandavam separar. Hoje, o STJ autoriza acumular, no mesmo processo, a coerção pessoal, que é a prisão, e a expropriação, que é a penhora. Pressão total de todos os lados para garantir o direito da criança. Exato. Mas tem mais um detalhe cruel aí. A mãe pode fazer um acordo com o devedor e perdoar parte da dívida. Ué, alimentos não são irrenunciáveis? Os alimentos futuros, sim, são irrenunciáveis. Ela jamais pode abrir mão do que a criança vai precisar mês que vem. Mas as dívidas vencidas, aquelas parcelas antigas que acumularam lá atrás, elas viram patrimônio disponível. Ah, entendi. Como a criança já sobreviveu àquele período, aquilo virou uma dívida financeira comum. Exato. Então, sobre as parcelas já vencidas, a mãe pode sim transacionar, dar desconto, perdoar para conseguir fechar um acordo. Incrível. Então, o que tudo isso significa no fim das contas, né? Vamos para a nossa síntese. Olhando para tudo que desbravamos, os pilares de hoje são muito claros. A solenidade pesada da escritura pública lá na escada pontiana, a verdadeira revolução da autonomia do idoso trazida pelo STF e as exceções vitais que salvam vidas e patrimônios. Como a participação final nos aquestos e aquela solidariedade super ágil dos alimentos do idoso. Tudo isso foi mapeado metodicamente pelo professor Lessa no caderno. E sabe o que eu acho mais legal? É a reflexão que o próprio material traz no final. Qual parte, exatamente? Aquela que fala que o direito das famílias não é uma frieza econômica. Ah, sim, essa reflexão é inspiradora. O caderno deixa muito claro que o direito de família é a salvaguarda de gerações. O trabalho lá nos balcões de notas e registros não é mera burocracia carimbadora. Longe disso. É o exercício prático de um sacerdócio da pacificação social. A tal da justiça multiportas, que a gente tanto ouve falar, ela começa na segurança jurídica preventiva do cartório. É muito forte pensar nisso. Eu deixo até um pensamento provocativo para quem está escutando a gente agora. Quantas famílias não entram em litígios devastadores que duram décadas no fórum hoje em dia, simplesmente porque assinaram documentos no passado sem entender as regras do jogo e sem ter a força de um pacto antenupcial bem redigido? É a falta de informação destruindo laços que poderiam ter sido preservados com uma simples conversa e uma escritura pública bem orientada, né?
Exatamente. Bom, espero que a análise de hoje tenha jogado luz sobre esses pontos críticos. Por favor, deixem sugestões de temas futuros nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!